Olá pessoal, tudo bem? Satisfação em estar com vocês aqui. Nós vamos falar sobre um vídeo bem interessante hoje, que é sobre transiente no indutor, né? Então isso vai ser bem bacana, bem legal de analisar, ver os efeitos da indutância no circuito elétrico. E aí nós já vamos caminhando no sentido de falar também depois sobre capacitância, e aí nós vamos crescendo com relação aos conceitos desse curso de eletricidade para iniciantes, né? Quero agradecer muito a todos vocês pela participação maciça que vocês estão tendo aí no acesso aos vídeos, no grande interesse que está despertando, principalmente para aquelas pessoas que estão querendo iniciar seus conhecimentos na área de automação. Isso aí está sendo muito legal e as pessoas estão gostando, estão conseguindo entender, isso que é mais importante, né? Lembrar a todos vocês sempre que nós temos aqui cursos online que estão sendo oferecidos com desconto para os nossos assinantes do canal. Nós temos uma regra aqui, o primeiro curso que você compra está a R$400, você paga com cartão, pode pagar em até 6 vezes com cartão de crédito. Já a partir do segundo curso você tem 50% de desconto, entendeu, pessoal? 50% de desconto, você vai pagar só a metade, e aí você deve falar assim, poxa, mas será que vale a pena? Olha, quem achar que não vale a pena, dá uma olhadinha nas avaliações que estão lá no Google. Nós temos mais de 100 avaliações falando a respeito dos cursos e depoimentos das pessoas que fazem e que participam aqui com a gente. Tem material didático, tem certificado no final do curso, vídeos, bastante vídeo, muita coisa boa, muita experiência interessante. E detalhe, você pode tirar dúvidas com a gente aqui, você pode ligar diretamente, mandar mensagem no WhatsApp, tirar dúvidas com o professor, perguntar, não tem problema nenhum. Isso está acontecendo direto, a gente está vendendo. Tem muita gente de Portugal, por exemplo, comprando esses cursos, né? E a gente sempre está no telefone conversando, falando, esclarecendo uma dúvida ou outra. Uma outra novidade bem legal é que nós estamos agora, na descrição desse vídeo, nós vamos colocar o nosso BioLink. O BioLink é uma inovação aqui do nosso pessoal de marketing, tá? O pessoal resolveu trabalhar, né? E colocou um sistema que em um único cartão você tem links para todas as nossas redes sociais. Quem quiser acessar o Instagram, o Facebook, o canal do YouTube, o nosso WhatsApp, tudo, você pode fazer esses acessos utilizando um único ponto, que é o canal do YouTube e a descrição, são as descrições, né, dos nossos vídeos. Então, pessoal, não vou mais tomar o tempo de vocês, fiquem com o vídeo e também fiquem com Deus e um grande abraço. Então agora nós vamos falar de coisas muito legais, né? Muito interessantes, porque o curso começa a pegar uma outra dinâmica, porque nós já vamos começar a envolver a indutância, capacitância, transiente, e nós começamos então a apontar já para um sistema que trabalha com sinal alternado, a resposta ao sinal alternado. Vamos falar um pouco também sobre magnetismo, sobre eletromagnetismo. E para dar início a essa conversa, nós vamos analisar o funcionamento, o comportamento da corrente numa indutância, num indutor. O indutor, o que é o indutor? É uma bobina. Onde você encontra bobina? Você encontra bobinas em diversos tipos de equipamentos elétricos, né? Motor, por exemplo, você tem bobinado interno do motor. Quando você tem uma contactora, tem que ter uma bobina. A bobina, ela tem diversas espiras. E isso aí é proposital, por quê? Porque a finalidade de um indutor, na maioria das vezes, é a partir de uma corrente elétrica, ele criar um campo magnético. E o campo magnético, por sua vez, também, variação de campo magnético também causa corrente elétrica. E daí você cria uma série de dispositivos elétricos, como o transformador, os motores, que vão definir uma série de caminhos para a nossa área de engenharia elétrica, ou na área de elétrica de forma geral. Então vamos ver como é que funciona. Aí o nosso indutor,
em relação a um transiente. Vamos botar a primeira situação numa bobina, num circuito que utiliza uma bateria, só que nós vamos criar um transiente. O que é o transiente? O transiente é uma variação, uma variação brusca, uma variação muito repentina de corrente elétrica. Aí nós vamos ter um exemplo aqui do nosso circuito RL, uma resistência, uma bobina, uma bateriazinha e uma chave. O que nós vamos fazer? Vamos dar um transiente, apertar aquele botão momentaneamente, criar um degrau. Então o degrau tem dois momentos, o momento da subida do degrau, aliás, são três, né? O momento da subida, da permanência e depois o momento da descida. Como é que a bobina responde ao degrau? Toda vez que ocorrer uma grande variação de corrente numa bobina, vai ocorrer paralelamente uma corrente em sentido contrário. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Variação de campo magnético provoca corrente, e corrente variando também provoca campo magnético. Se eu colocar uma corrente contínua numa bobina, e nessa bobina eu colocar um pedaço de ferro dentro, ou mesmo sem nada, na hora que passar aquela corrente ali, você vai gerar um campo. Então ela vai gerar um campo magnético. Quando ocorrer variação, esse campo magnético ele vai se expandir ou vai se retrair, dependendo da variação. Se for uma variação de 0 para 1, o campo magnético ele vai crescer. Se for uma variação de 1 para 0, está ligado, agora foi desligado, esse campo magnético vai se diluir, tanto no momento em que ele cresce, quanto no momento em que ele encolhe, vamos dizer assim, vão ter efeitos diferentes. Então, toda vez que ou crescimento ou diminuição estiver ocorrendo, eu vou gerar uma corrente autoinduzida. E aqui no gráfico a gente vai ver, por exemplo, eu apertei o botão, no momento em que ocorreu o transiente de baixo para alto, olha o que vai acontecer. Aparece uma tensão aqui, porque quando ocorreu a variação, o campo magnético se expandiu e gerou uma corrente no sentido contrário à corrente de origem. A tensão vai aparecer e a tensão vai ser proporcional à variação e à indutância. O que é indutância? É a capacidade que a bobina tem de induzir campo. E essa capacidade de induzir campo vai ser tão maior quanto maior for o número de espiras que você tiver na composição da sua bobina. Porque o campo magnético ele vai ser criado. Mas ele vai ser criado de forma tão mais intensa quanto maior for a quantidade de voltinhas que você tiver ali naquela bobina. Então a gente caracteriza esse número de voltas por indutância, capacidade de induzir campo. Então, também é proporcional à área, é proporcional ao formato, é proporcional principalmente à quantidade de espiras que estão sendo colocadas ali naquele indutor. O indutor é quem induz. Induz o quê? Induz campo. Agora, no momento em que você desliga, também ocorre um transiente, né? Ocorre também uma variação. O que é o transiente? É a variação. Então, a variação de alto para baixo, ela vai provocar também um transiente. E o transiente vai gerar o quê? Ele vai gerar uma subida, ela vai sair do zero, a tensão vai sair do zero, e vai voltar a ficar elevada. Então aqui, ó, ela saiu ela saiu do valor elevado e voltou a zero, né? E a corrente autoinduzida, ela saiu do zero e foi para um valor elevado. No momento que você ligou, apertou o botão, o que vai acontecer? Já parte, a tensão ela já é gerada. O indutor ele tem a característica de adiantar a tensão com relação à corrente. Então, no momento que você pressionar o botão, que ocorrer um crescimento do campo,
a corrente autoinduzida já vai gerar o quê? Já vai gerar o valor da tensão. Esse campo ele tende a encolher depois de um tempo, né? E aí você vai o valor da tensão vai caindo, vai caindo, vai caindo, e você vai aumentando o valor da corrente. Então você tem esse gráfico aqui. No momento em que você desligar, aí você tem novamente uma tensão, uma corrente, uma tensão autoinduzida. Aí você vai ter uma subida. Então quer dizer, você tem dois movimentos. O movimento de cima para baixo e o movimento de baixo para cima. O movimento de cima para baixo ocorre no ato que você liga, em que o campo está se expandindo. E o movimento contrário, que é na hora que você desliga, vai fazer com que haja o quê? Que a tensão volte para o valor normal dela. Então você tem aí um movimento de adiantamento da tensão com relação à corrente no indutor. Essa é a resposta do indutor ao transiente. Isso aí, depois vocês vão começar a perceber que essa característica de você induzir tensão no momento que está ligando, ela vai gerar uma série de efeitos práticos para a gente. Inclusive, vocês vão começar a ter ideia do que é o fator de potência. O fator de potência está relacionado diretamente à parte reativa, do nosso circuito. Então, todo circuito que estiver envolvendo bobinas, seja transformadores, motores, ele vai ser um circuito estritamente reativo. Então, ele vai provocar uma reatância, a chamada reatância indutiva. Essa reatância indutiva é uma oposição. Oposição ao quê? Oposição a qualquer tipo de variação de corrente que possa existir. Então, por que existe o campo? E porque o campo gera corrente autoinduzida. Na hora que você cria o transiente, que você liga o circuito, que ocorre uma variação de baixo para alto, no sentido de gerar tensão, a bobina ela reage porque o campo magnético cria uma corrente em sentido contrário à corrente de origem que tenta se formar. E aquilo nós chamamos de transiente. Ocorreu o transiente, ocorreu variação. Essa variação gerou uma corrente contrária à corrente de origem. Então nós chamamos de reatância indutiva. Tem a reatância indutiva, depois nós vamos falar da reatância capacitiva. Mas no momento agora é só lembrar o seguinte, que a bobina ela se opõe às variações bruscas, às variações repentinas de corrente. E aí ela responde a isso com um valor de corrente autoinduzida, que vai de sentido contrário à corrente de origem. E essa reatância indutiva, ela vai aparecer em todos os equipamentos que utilizarem bobinas, transformador, motor e assim por diante. Então vou ficar por aqui, e aí vocês vão ver depois comigo capacitores. Vamos falar sobre capacitores e de reatância capacitiva.